Olá, boa noite. Boa noite, gente querida. Gratidão por esse momento. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, Cris. Estamos então aqui entrando ao vivo nesse momento para a gente começar mais uma live do Revirando Baú. Hoje a gente vai falar, boa noite, Camilinha. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento da raiva, estratégias para trabalhar, né, com a nossa raiva. Raiva é um sentimento que todo mundo tem, uma emoção que todo mundo tem, né, em determinadas circunstâncias. Então a gente vai esperar um pouquinho que as pessoas, o Insta está avisando as pessoas que a gente está entrando ao vivo e vamos aqui me contando de onde vocês são. Oi, boa noite, Arizete, Cris, Luci. Muito feliz de ter vocês aqui nessa noitezinha fria de São Paulo. Vocês estão em São Paulo também? Vão me contando aqui no chat de onde vocês são. Enquanto o pessoal entra. Austrália, que legal! Olímpia, São Paulo, muito bem, Cris. Que delícia, que bom ter vocês aqui. A gente tá com uma musiquinha de fundo, inspirada aí no Pantanal. Almir Sater, né? Na realidade, adoro Almir Sater. Sempre gostei. São Bernardo, Camila. Muito bom. Boa noite, Neuza. Então, vamos parando a nossa musiquinha para a gente começar, então, o nosso conteúdo. Neuza, boa noite. Então, a gente vai falar sobre estratégias para lidar com a raiva, né? A gente... Conselheiro Lafayette, Minas. Olha, que legal. Muito bom, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. É um prazer enorme preparar conteúdo para a gente melhorar o nosso autodesenvolvimento, nos conhecer melhor e conseguir administrar melhor a nossa vida, gerenciar mais as nossas emoções, né? É muito, muito importante. Elisiane. Boa noite. Então vamos lá, gente. A gente começa, como sempre, a nossa live com uma frase da nossa mestre, Louise Hay, né? A nossa live é embasada sempre nos conhecimentos da Louise e a gente então traz essa frase. Ela diz assim: tristeza, solidão, culpa, raiva e medo são emoções normais. Porém, quando esses sentimentos tomam conta e se tornam predominantes, a vida pode se tornar um campo de batalha emocional. E é verdade. Então, sentir as emoções faz parte da vida do ser humano, faz parte da vida de homens e mulheres. A gente não tem que ficar com nenhuma sensação de que isso é feio, isso não pode. E tudo pode. As emoções, elas são alguma coisa que vem de dentro da gente. Não tem muito como a gente controlar, a gente tem como gerenciar. Também tem uma frase que eu gosto muito, que é do Shakespeare, que ele diz assim: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Porque acontece uma verdadeira intoxicação hormonal quando a gente trabalha com o sentimento da raiva muito aguçado, não é? Então a gente disse, a raiva é normal sentir raiva, sim. Mulheres foram bastante reprimidas no sentido de extravasar suas raivas e os homens contidos na questão do chorar, né? Homem não chora, quem chora é mariquinhas. Mas então, talvez as mulheres tenham mais dificuldade de trabalhar essa questão de liberação de raivas, tá? De toda forma, o que o Shakespeare fala pra gente é muito verdade. É um veneno que a gente bebe esperando que os outros morram, porque faz muito mais mal pra gente
do que para quem a gente vai explodir, vai ter a sensação de liberar a raiva, tá? Boa noite, Joãozinho. Então, a raiva é um estado emocional que muitas vezes invade a gente, né? E que varia de intensidade de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais tolerância, demoram, né, a disparar esse gatilho, e outras pessoas têm o tal do paviozinho curto, que rapidamente ficam iradas. Então, até as coisas mais simples, né, como uma fechada no trânsito ou alguém que furou a fila na nossa frente, pode ser um gatilho para despertar essa nossa raiva. Eu particularmente fico com muita raiva quando entram na minha frente em fila, mas como é que eu faço? Gentilmente digo para a pessoa: acho que você não percebeu, mas tem uma fila, você não gostaria de ficar no seu lugar lá atrás? Ponto. Falei o que eu tinha que falar, não fiquei amargando que aquela pessoa estava ali na minha frente furando fila, né? E assim a gente vai liberando a raiva, colocando as coisas como elas têm que ser, né? Então, a raiva normalmente ela é interpretada como alguma coisa negativa. Oieda, querida, boa noite. Ela pode ser positiva, a raiva pode ser positiva, na medida em que quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente busca uma solução. Concordam comigo? Quando a gente fica indignado, a gente procura uma outra forma, ou um outro convívio, ou outras pessoas. A indignação, ela pode atuar fortemente como uma motivação para que a gente repense e ressignifique determinadas situações na nossa vida. Então, pode ser uma forma de transformar um sentimento negativo em alguma coisa positiva, em uma energia positiva, né? A gente toma decisões importantes quando a gente se sente injustiçado. Já perceberam isso? Boa noite, Daila, querida, Paula. Muito bom ter vocês aqui, hein? Cláudia, boa noite. A gente, a partir de determinadas decepções que tiram a gente do eixo, a gente às vezes consegue enxergar alguma coisa que a gente não estava vendo antes, sabe? Eu acho que é muito importante a gente perceber que a raiva pode ter um aspecto positivo, tá? E todos nós sentimos, e é legítimo sentir raiva, tá? Ela é uma emoção genuína, um sentimento que está informando a gente que a gente ficou insatisfeito. E a forma como é que eu extravaso isso é que vai determinar uma coisa suave ou uma coisa que vai me desequilibrar, tá? Eu já falei isso, né? As mulheres foram muito mais reprimidas. Eu lembro de situações práticas, né? Do pai chegando e a mãe dizer: olha, deixa ele tá nervoso, trabalhou o dia inteiro, não fale nada que possa desagradar. E o bicho chegava doidão, bravo, esbravejando, falando: a comida não tá pronta, não sei o que, não sei o que. E as pessoas, baixavam a cabeça, porque raiva é um sentimento normal para o homem, não tão normal para as mulheres. E assim a gente desenvolveu alguns mecanismos de defesa. Muitas de nós chora muito quando está com raiva, né? Mas uma coisa é certa: a gente reprimir a raiva é alguma coisa muito nefasta para o nosso organismo. A gente realmente se envenena, tá? Então a gente tem que equacionar a forma como a gente administra a nossa raiva, né? Quando você não dá vazão para a raiva e acumula esse sentimento dentro de você, pode ser que em algum momento você tenha um momento de fúria, saca? Aqueles atiradores, não, pelo amor de Deus, isso é muito radical, né? Mas o ataque de fúria é alguma coisa que foi acumulando o pote, enchendo o pote, passou da medida, e aí a pessoa tem uma reação agressiva, uma reação nefasta. Boa noite, meus amores que estão entrando agora.
eu escutei isso, mas meu pai não gostava de escutar, conversar. Então, para os homens era uma coisa mais aceita, né? Manifestar a raiva. E para a mulher, não. Então, a gente pode sim ter alguma dificuldade para liberar essa raiva, tá? E a raiva acumulada, ela pode gerar um descontrole emocional. E esse descontrole emocional pode ser qualquer coisa, pode ser ansiedade, ataque de pânico, depressão, nos casos mais graves, obviamente, né? E caso você vá ficando constantemente irritado com as coisas e exploda e fale aquilo que você não quer, você vai destruindo os teus relacionamentos, vai ofendendo as pessoas e isso pode até gerar uma doença no nosso corpo. Mágoa reprimida, raiva reprimida, né? Então eu já disse em outra oportunidade que ser tomado pela raiva é normal e positivo. É necessário para a nossa sobrevivência, tá? Nos faz indignar e buscar alternativas. Mas claro que esse sentimento só pode ser saudável quando a gente consegue gerenciar. Porque a raiva, ela aciona um circuito de luta e fuga dentro da gente. São coisas atávicas, são coisas que vêm já dos nossos ancestrais, essa questão, não é? Mas quando a gente fica com raiva, a gente liga o sistema nervoso central e periférico com o sistema endócrino. Então as nossas glândulas começam a funcionar de forma diferente. E a gente então, como diz Shakespeare, se envenena, tá? A raiva pode ser causada por muitas coisas, ou preocupação excessiva, foco excessivo nos problemas pessoais, memórias de acontecimentos traumáticos ou marcantes. Todas essas coisas podem disparar os nossos gatilhos para que a gente tenha uma explosão de raiva, tá? Algumas pessoas tendem a experienciar pensamentos, sentimentos e reações físicas e não liberam essa emoção. E aí o que acontece? Como a Louise Hay fala, a gente adoece. O corpo reage contra aquele excesso de adrenalina, excesso de cortisol que a gente produz quando a gente não coloca para fora, tá? Então, todos nós somos vulneráveis e precisamos então criar estratégias para liberar essa raiva. É bastante importante a gente manter equilíbrio e bem viver sem perder a nossa autenticidade. Então, não preciso engolir sapos, não é isso que eu tô trazendo aqui pra gente, tá? Muitas vezes as pessoas expressam a raiva por intermédio, por gritos, xingamentos, brigas. E agora com a internet, os comentários ofensivos, né, às vezes são terríveis, né? Porque a pessoa vai criando uma animosidade dentro de si, né? A gente está vendo esses comportamentos cada vez mais, mas é possível ser fiel ao que a gente pensa e expressar a nossa raiva de forma saudável para o corpo e para a mente. A raiva, então, ela é uma resposta às ameaças que a gente sente. Agora, vocês vão concordar comigo que tem alguns momentos que alguém só fez uma crítica. E por que será que eu tive uma reação tão violenta, tá? Aí a gente tem que procurar a causa raiz desse problema, a causa raiz dessa raiva exagerada que está acontecendo dentro da gente. Então, a raiva é uma resposta às ameaças e serve para o indivíduo ter força e energia para se defender dos perigos que estão rondando. Existem perigos reais e concretos? A raiva é um dos nossos mecanismos de proteção, tá? Então, quando a gente se sente injustiçado, ela surge para nos colocar numa posição de ação. Precisa ter briga? Precisa ter discussão? Não necessariamente. Se a gente souber por que a crítica me pega de uma forma tão brava,
de uma forma tão violenta, tá? Então, se a gente acredita que está em perigo, o mais lógico a procurar é realmente uma defesa, né? Aí o João tá comentando, eu sou um ser humano muito calmo, mas se tem uma coisa que me deixa com muita raiva, é quando alguém fala alto comigo, com arrogância e algoritmos. Nem os meus pais berram comigo. Isso, então o fato de alguém falar alto com a gente é desagradável mesmo. Mas, às vezes, pra gente irrita mais do que para algumas outras pessoas. Então, aí que a gente tem que começar a ter aqueles olhos de observador para a gente perceber o que é que dispara essa reação na minha pessoa. Qual é esse barulho que a raiva está causando dentro de mim, tá? A raiva pode modificar o humor, aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e os níveis de hormônio e energia, eles são aumentados. Adrenalina, noradrenalina. Então, guardar a raiva, ficar enraivecido, desencadeia maiores chances de ataques cardíacos, por exemplo, né? Além dos níveis de adrenalina que pode causar tontura, dor de cabeça, taquicardia, além de mal-estar. E depois que a gente explode, se a gente chega a explodir, aquele sentimento de culpa de ter perdido o controle. Então, não é legal perder o controle. Vocês concordam comigo? Tá fazendo sentido? Tá sempre irritado, brigando com a internet, com as notícias, com a TV e ainda abordando assuntos que necessariamente vão tirar a gente do nosso eixo, a gente deve evitar, né? Senão a gente começa a afastar as pessoas próximas. As pessoas próximas não querem ver o ataque de nervos, né? Amigos, familiares, eles vão se cansando um pouco desse comportamento e aí buscam estar na presença de pessoas que são mais light, levam as coisas mais numa boa, né? A gente não pode ver sempre o lado negativo das coisas. A gente tem sim que olhar o que aquilo está me mostrando. Penso que é muito importante a gente separar racionalmente os fatores que estão fora do nosso controle e abrir mão dessa necessidade de controlar tudo, de controlar a atitude minha, a do outro, a do vizinho, sabe? A gente tem que abrir mão disso, porque senão a gente vive muito, muito, muito estressado. Boa noite, Tice, boa noite, Mari. A maioria de nós tem essa mania de querer controlar tudo e todos. E a gente pode controlar apenas o nosso pensamento e a forma como a gente direciona o nosso olhar para as coisas que acontecem para a gente. O que é legal é a gente ter esse pensamento, que todo mundo está sempre fazendo o melhor que consegue fazer, com o grau de conhecimento, com os recursos emocionais que essa pessoa tem, tá? Se a gente acumular raiva dentro do nosso coração sem extravasar e imaginar que a gente, não, eu sou light mesmo, vai jogando para debaixo do tapete, né? Isso vai contribuir para que a gente adoeça mental e fisicamente, tá? Então, sempre que possível, pensar antes de falar o que vem à cabeça e usar a respiração como tranquilizante quando acontece alguma situação que tende a me tirar do eixo, tá? E como é que a gente pode, então, gerir? Já que a gente falou que o tema da nossa live é estratégias para lidar com a raiva. Primeiro, investir em autoconhecimento, aprender a se conhecer, entender o que te irrita e por que aquilo te irrita, se são assuntos ou se são situações, pessoas, palavras ditas em momento inoportuno e saber, agora vai pegar, que muitas das vezes as situações estão espelhando algo que eu preciso mudar dentro de mim, tá? Então, quando alguma coisa me irrita muito, olha para ver se você, de alguma forma, não reproduz não tem essa atitude camuflada dentro de você, tá? Reconhecer as próprias atitudes é alguma coisa fundamental,
no nosso processo de ter uma vida mais leve, ter uma vida mais suave, tá? Outra coisa, passo 2, tá? Conhecer quais são as minhas crenças e a respeito de como eu expresso as minhas emoções. Será que eu estouro? Será que eu guardo para debaixo do tapete? Será que eu choro? Gosto de chorar quietinha, sozinha e não falo aquilo mais nada com ninguém? Não é? Então, o que você ouvia quando criança a respeito de raiva? O que você vivenciou a respeito dos momentos de raiva? Não é isso? Isso, muitas pessoas estão brigando por causa da política e focando com raiva, né? Cada um tem a sua opinião, gente. Isso aqui é democracia, não é? Essa é a grande maravilha da vida, cada um poder pensar como quer, reagir como quer, né? As pessoas têm que entender que atrás do ser humano tem uma série de motivações, não é isso? Agora, descobrir os seus gatilhos emocionais é alguma coisa muito, muito importante, tá? Passo 3, use a escrita terapêutica. Escreva. Quando ficar com raiva de alguém e não conseguiu extravasar, não conseguiu colocar, ou porque era minha mãe, ou porque uma pessoa que é meu chefe, ou é uma pessoa que eu não tive oportunidade naquele momento, fiquei sem atitude, escreva. Faça uma carta para essa pessoa ou para você mesmo, tá? Às vezes a gente fica com raiva da gente. Eu de vez em quando fico, vocês não ficam? Eu fico de vez em quando com raiva. Então, pelas coisas que a gente fala, ou pelas coisas que atitude que a gente tem. Se ficar com raiva, escreva uma carta dizendo tudo o que você gostaria de dizer, xingando, brigando, e vai sentir que a raiva vai esvaziando e se abrem novos portais. Aí a possibilidade do diálogo fica muito melhor, muito mais fácil. E diálogo é uma prerrogativa que só nós seres humanos temos. Dos seres vivos, só nós temos possibilidade de diálogo, né? Então, liberta esse sentimento do seu coração, tá? Não trabalha com essa emoção pesada, com raiva, né? Outra coisa, passo 4, praticar empatia. Que momento foi esse que aconteceu, esse comentário, essa situação? Vamos nos colocar nesse lugar para ver se esse lugar que a pessoa estava não era um lugar de muito desconforto, que fez ela ter uma atitude impensada. Então, praticar empatia é uma coisa bastante desafiadora, porque é muito difícil a gente conseguir ter a visão de quem é aquela pessoa. Eu conheço só uma partezinha das pessoas. Eu não sei o que aquela pessoa já passou, o que aquela pessoa já vivenciou. Então, esse olhar um pouco mais compassivo faz com que a gente tenha uma condição muito melhor de gerenciar nossas emoções, tá? A Cláudia está trazendo, a raiva é muito prejudicial à nossa saúde e o corpo vai sentir. Minha raiva virou uma tristeza profunda e surgiu um câncer. É isso, Cláudia, sabe? A gente então tem que pensar muito seriamente em extravasar as nossas emoções. Daqui a pouquinho eu vou contar como é que a Louise Hay fazia, tá bom? Conta com seus amigos, passo 5, conta com seus amigos, divide um pouco, sabe? Peça ajuda, desabafe, ou então procure um coach, um life coach, né? Para te ajudar nesse processo. Eu sou life coach, eu faço atendimentos individuais, né? A gente ajuda muito as pessoas a trabalharem essas questões, tá? Quando a gente se sentir realmente sufocado, coloque para fora. A Cláudia contou pra gente, virou câncer. Claro, agora as coisas, tomando consciência do processo, fica tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Não tô dizendo aqui que não é para se tratar, tá, gente? É para ir no médico, é para fazer cirurgia se for o caso, é para fazer químio, é para fazer o que for necessário, mas precisa entender o que aconteceu comigo, por que eu criei aquele câncer.
nós criamos as doenças nos nossos corpos, entende? Por algum motivo. O que a gente precisa é ser observador e perceber o porquê, tá? Vamos em frente. Passo 6. Cuide de você com amorosidade e gentileza. Seja paciente. Se é paciente com tanta coisa, a ideia de concentrar em algo além da raiva e chamar o teu eu racional faz parte do nosso processo. E você pode escolher sempre ver as coisas por um lado positivo ou por um lado negativo. É aquela história do copo. Vejo o copo cheio, eu vejo a metade do copo cheio, eu vejo a metade do copo vazio. Parece um clichêzão, mas é uma verdade absoluta. Vira um hábito a gente olhar a metade do copo cheia, tá? Muito importante, tá, gente? E quando a gente tiver uma situação desafiadora, um momento em que alguém tirou a gente do eixo, parece um obstáculo na vida da gente. A pergunta que tem que ser feita é: o que será que eu posso aprender com isso? Tudo na vida da gente é lição, tá? Você ainda pode meditar, fazer exercícios físicos, fazer algo que você goste como um hobby. Essas atividades vão ajudando a gente a aprender a gerenciar melhor as nossas emoções. E vão estimulando um estado emocional positivo, que é determinante para que a gente tenha o referencial de sair do negativo para o positivo. A gente fica se sentindo tão melhor quando a gente está tranquilo, está leve. Tudo isso é processo, gente. Não é acabou de sair da aula, já estou ótimo, já sei tudo que eu tenho que fazer. Sabe tudo que tem que fazer? Sim, mas é um processo. Isso vai acontecer uns dias melhor, outros dias nem tanto, mas a gente trazendo as nossas sombras para a consciência, a gente já deu um grande primeiro passo para trilhar um novo caminho, tá? E tudo vai se aprimorando com o tempo. É paciência, é persistência e é vontade, é estar disposto, tá? Boa noite, Simone, querida. Então, eu sempre gosto de dizer, escolha antes ser feliz do que ter razão, tá? Não tenha medo de se livrar do seu orgulho. Muitas pessoas ficam apegadas ao orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou falar, eu não vou mostrar para a pessoa que eu enraiveci com o comentário dela. Mas é importante resolver os conflitos de uma forma saudável e manter os laços construídos ao longo dos anos, tá? É muito importante. A Luíse fala que nós somos 100% responsáveis por nossas reações. Lembra disso? Então, o poder está sempre no momento presente, né? E a Luíse falava que a gente precisa arranjar um jeito de expressar a nossa raiva das situações que a gente vive agora e das que a gente já vivenciou, tá? E isso vai tornar a gente mais empático, mais compassivo nas nossas relações. E o que a Louise Hay fazia, gente, para extravasar a raiva? Ela socava travesseiros, ela gritava dentro do carro com os vidros fechados, dançava, corria, praticava exercícios físicos, escrevia as cartas, né, que eu já ensinei para vocês, expressando todo o sentimento, respiração de encher balão. Sabe o que é respiração de encher balão? Inspira bem profundo e depois faz de conta que está enchendo um balão, porque aí a gente solta todo o ar do pulmão, tá? A Lucimere está dizendo, é verdade, eu também tive um câncer, ficava com muita raiva de meu esposo, ele me deixava muito sozinha, passei por um estado de muito sofrimento. Hoje aprendi a ser leve comigo mesma e ter amor próprio. Isso mesmo, Luci. O amor próprio causa milagres na nossa vida. Quando a gente fala, olha no espelho, diz eu te amo do jeitinho que você é. Algumas pessoas, até clientes meus, falam, eu me sinto bobo fazendo isso. Gente,
a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar. O respeito e o amor começa dentro da gente, tá? Então, a Lucy trouxe aqui uma lição pra gente, ela tá corroborando tudo que eu falei pra vocês até agora. Tem que soltar a raiva, tá? E a Luíse fazia mais uma coisa, visualização da situação resolvida, tá? Como se as coisas já tivessem acontecido. A Cláudia diz pra gente, fiz todo o tratamento e utilizei o método da Louise Hay. Foi libertador e hoje eu tô curada. Oh, minha querida, que bênção, que bênção. É isso mesmo, se a gente for fundo na causa raiz, se a gente descobrir o que foi que desequilibrou, a gente consegue sim ficar completamente curada, tá? E o método da Louise tem as vivências, tem os retiros, tem os cursos, os workshops online e tem o atendimento individual que os profissionais que são coach, como é o meu caso, podem fazer o atendimento dentro da metodologia da Louise para ajudar vocês nesses processos, tá bom? Mensagenzinha final, né? Quando a gente expressa a nossa raiva de maneira sadia, a gente mantém a nossa vibração elevada, o nosso padrão energético positivo e você não acumula sentimentos negativos, tá? O que a gente precisa é ter convivência gostosa, é ter bem-estar junto com as pessoas. A gente precisa estimular isso e parar de entrar em conflitos, parar de trabalhar dessa forma. A Lucy diz que também está curada. Ai, que bênção, graças, gente, muitas graças, graças a Deus. Graças a Deus, eu acredito em Deus, gente. Deus é muito poderoso e está sempre junto com a gente. E a gente tem canal direto com Deus. A gente só precisa usar esse canal, tá? Aninha querida, boa noite. Então, meus amores, a mensagem nossa de hoje era essa, tá? Que a gente tem sim que extravasar a nossa raiva, que a gente tem sim que colocar as nossas bruxas para fora, sem agredir os outros e sem se agredir, tá bom? Esse texto vai estar no meu blog, né? O texto base dessa live está lá no meu blog. E se vocês quiserem as afirmações, também a gente vai colocar no feed e vai também falar um pouquinho para vocês agora. A frase da live de hoje é: eu me amo e por isso libero de forma saudável a raiva de determinadas situações e pessoas, tá? Afirmações para a gente gerenciar a raiva. Respeito meus processos internos, desenvolvo empatia e reflexão sobre minhas atitudes, me amo e me aceito como eu sou, sei que o processo de autoconhecimento não é linear e está tudo bem. E tem mais um monte, gente, que vai estar amanhã lá no feed, a Camilinha coloca pra gente. E agora, quem puder e quiser ficar, eu faço 5 minutinhos de meditação para que a gente tenha então um finalzinho de noite suave, leve, agradável. Quem não puder ficar, gratidão gigante para vocês que estiveram aqui comigo e que estão investindo seu tempo no seu autodesenvolvimento. Muito, muito importante. Eu me amo e libero de forma saudável as pessoas. Eu me amo e me aceito como sou. Muito bom, Claudinha. Vamos fazer a meditação? Então, de Louise Hay, tá? Mas é uma meditação rapidinha. Eu vou então pedir para vocês sentarem numa posição bem confortável, enquanto eu vou achando uma musiquinha aqui pra gente. Então, senta numa posição bem confortável, inspira profundamente, umas 3 vezes.
Enche seu pulmão de ar e solta vagarosamente. Relaxa sua testa, relaxa sua mandíbula, solta seu pescoço, solta a língua dentro da boca, solta seus ombros, relaxa. Inspira bem profundo e permite que o relaxamento percorra todo o seu corpo, seu abdômen, seus braços, sua pelvis, suas coxas, joelhos, panturrilhas, calcanhares. E se ainda sentir que tem alguma parte do seu corpo dolorida ou tensa, diga para essa parte do corpo que você pode relaxar, que você está em segurança. Permita que essa egrégora de amor invada você, o seu ambiente, que você possa nesse momento ter uma conexão muito grande com seu eu superior, com aquela força e a centelha que está dentro de você. E agora eu vou abrir o livro da Louise com uma mensagem para nós. E hoje ela fala sobre a família. Escolhi a família perfeita para essa vida. Envolvo toda a minha família num círculo de amor, tanto os vivos quanto os que já morreram. Afirmo experiências maravilhosas, harmoniosas, que são significativas para todos nós. Sinto-me abençoado por fazer parte dessa rede atemporal de amor incondicional que nos une. Os ancestrais que viveram antes de mim fizeram o melhor possível com o conhecimento e a compreensão que possuíam. E as crianças que ainda não nasceram enfrentarão novos desafios e farão o melhor que puderem com o conhecimento e a compreensão que terão. A cada dia vejo minha tarefa com maior clareza e ela consiste apenas em abrir mão de velhas limitações de família e despertar para a harmonia divina. Para mim, as reuniões familiares são oportunidades de praticar tolerância e compaixão. Todos os seres humanos são parte da minha família. Somos todos um. E assim é. Tudo está bem no meu mundo. Inspira profundamente e vai permitindo seu corpo ir voltando para o momento presente, trazendo sua consciência, pode abrindo os olhos suavemente. Se quiser, espreguice, solte todo o seu corpo. E gratidão, queridos, por terem estado comigo
mais uma live do Revirando o Baú. Semana que vem a gente tem a live de homenagem a Louise Hay, que faria 95 anos no dia 8 de outubro. Gratidão, meus amores. Ô, Fernandinha, beijo, beijo, Sheila. Obrigada, meus amores, por terem estado comigo. Gratidão, uma noite abençoada. Beijo no coração. Boa noite.